Pessoal, deixa eu fazer uma analogia aqui rápida sobre a questão de direita e esquerda e o negro, né? A diretriz da direita, ela já inicialmente é injusta contra o negro, do povo negro. O povo que tem uma história e traz por herança histórias de escravidão, submissão, sofrimento, agressão, dor. É, Então, a diretriz da direita, que fala sobre a questão da meritocracia, ela já começa injusto, porque é como se nós fosse uma corrida, certo? Tivesse ali uma linha, né, de início da corrida, certo? Aonde o herdeiro europeu, ele já está na linha, já sai na linha de corrida, ele já sai descansado, preparado psicologicamente, com uma boa saúde, com uma boa educação, com uma boa alimentação, bem melhor preparado, né? Ele já inicia essa linha nessa condição. O negro, quando ele chegar nessa linha, nessa condição de boa alimentação, né, uma boa educação, uma boa saúde, quando ele chegar nessa linha para iniciar uma corrida contra o herdeiro, ele já vai chegar cansado. Enquanto o herdeiro chega preparado, descansado, pronto para iniciar a partir daí a corrida, o negro ele já chega cansado, né? E um negro que chega nessa linha, né? Que ele chega nessa linha com essa condição física já cansado, ele já teve que entregar muito, né? Porque primeiro para ele ser aceito, ele teria que se adequar, né? Aos perfis, né? Que o povo branco exigia-se. Que é a questão, tem que ter cabelos, né, mais aparente, a forma de falar, o modo de falar, a questão da religiosidade também, né? E aí tudo isso você tem que deixar para trás, a família, né? Negar a sua própria família, né? Mudar toda a sua vida, entregar-se por inteiro para poder iniciar uma corrida em relação à meritocracia já cansado. Então, a própria diretriz da direita, ela é opressora já, né? Então, eu acredito que muitos, né, assumem um lado de direita, mas sem conhecer a sua principal diretriz. Porque se parar e analisar, você fala, pô, mas essa diretriz, essa corrida que eles clamam, falam que é o certo, é o justo, ela já comete injustiça com os menos favorecidos. Então, já conhecido pelo IBGE, já que a grande população do Brasil, a maioria da população brasileira, ela está entre negros e pardos, o que, historicamente falando, são herdeiros da escravidão, descendentes de escravos, muita gente, muitos, né? Nós, acho que muitos, estou sendo aqui gentil falar muitos, né? Mas na realidade, todos, o que traz de herança são histórias de escravidão, resistência, resiliência. Enquanto o europeu, ele já traz heranças monetárias, tesouros, terras, né? Então, o início de uma corrida aonde o herdeiro já vem preparado, pronto para iniciar uma corrida e percorrer longas distâncias, quando o negro chega nessa linha inicial do herdeiro, ele já chega cansado. Enquanto o herdeiro já chega preparado, conforme eu disse, com a questão saúde, estudo, né, alimentação, o negro, quando ele chegar nessa linha, que ele tem essa condição, ele já chega cansado. Então, por isso que muitos negros de direita hoje, né, a maioria um pouco mais novo, talvez não conheça ou queira desconhecer, dado o tanto que teve que se entregar até chegar ao ponto de poder competir, né, com o herdeiro, entendeu? Então, é difícil para um negro de direita, talvez, assumir esse ponto, porque ele teve que entregar muito.
para chegar no meio do caminho e voltar para trás. Então, talvez uma questão de soberba, arrogância, não o permite admitir, né, que o próprio povo é injustiçado. Ele prefere olhar para frente e continuar a sua jornada, sem olhar para trás. Porque se ele parar e olhar para trás, ele volta um pouquinho e vem puxar os seus irmãos. Então, este é o negro de esquerda. O negro de esquerda, ele não vai querer correr sozinho. Ele olha para trás, ele estende a mão para o seu irmão. Ele procura dar saúde, ele procura dar educação, né? Ele procura dar dignidade, para que quando ele chegar na linha de meritocracia, ele esteja preparado. Mas até nós chegarmos nessa linha de meritocracia, é preciso muito trabalho. E esse trabalho, ele é em conjunto com o próprio povo, né? Então, subentende-se que a direita, ela obviamente, ela vai favorecer os herdeiros, os melhor preparados. Por isso que as diretrizes dela falam sobre meritocracia, né? Sobre meritocracia, sobre o trabalho, sobre... Ótimo! Nós gostamos de trabalhar, adoramos trabalhar. Trabalhamos tanto que hoje os herdeiros são ricos, né? Mas, cadê a meritocracia nossa, em relação ao nosso trabalho, sobre a nossa construção, sobre a nossa entrega a essa nação? Nós merecemos meritocracia. Então a injustiça começa a partir daí. Então por isso que eu digo que é inadmissível para mim me assumir como um cara de direita. Porque a minha própria história, a própria história do meu povo, ela não me deixa tomar tal posição. E a minha própria vida, a minha própria herança não me deixa ser de direita. Porque para mim começar uma corrida com um homem de direita, um herdeiro, eu vou ter que correr muito até chegar no ponto de partida. Então, chegar no ponto de partida já cansado, já tira a minha meritocracia. Já tira a minha meritocracia, porque eu já estou cansado. Quando o herdeiro está preparado, vou frisar de novo, quando o herdeiro inicia a corrida já preparado, estudado, né, boa saúde, eu já cheguei aí, às vezes, nem com saúde. Entendeu? Então, essa é a minha observação em relação entre o negro de direita e o negro de esquerda. Subentendendo que o negro de direita, a quantidade que ele teve que entregar para chegar nesse ponto, o quanto que ele teve que, muitas vezes, se prostituir para chegar nesse ponto. E agora, ele olhar para trás e admitir que para chegar até onde ele chegou, teve que entregar a sua vida, aí ele cria resistência. Porque se você chegar do negro de direita, que nem tem um aqui falando, eu sou rico, eu sou tal. Você é rico, mas a sua família, seus parentes, seus irmãos, sua família. O herdeiro, filho, você vai olhar para trás, dificilmente você vai encontrar um, né, que está na mesma condição de um herdeiro negro. Entendeu? Eu sou um homem de 51 anos, né? Tenho meus esforços, gosto de aprender, gosto de estudar, porém a minha condição monetária não me permitiu realizar todos os cursos do desejo do meu coração, estudar tudo aquilo que o meu coração deseja. Com muito esforço, eu cheguei a algum entendimento, mas se for disputar com uma outra pessoa e falar sobre meritocracia, obviamente eu vou perder, porque a minha preparação em relação aos estudos, ela não é tão ampla quanto a preparação de um herdeiro de direita, que usa o seu próprio conhecimento para enganar um negro de esquerda. Usar o negro de esquerda como massa de manobra, manipulando, né, vilipendiando, escravizando. É isso. Era para ser rápido, mas acabou durando quase 10 minutos. Obrigado. Espero que você tenha paciência de ver o vídeo. Boa noite.